Hoje a minha palavra para os irmãos está baseada em João capítulo 16, versículos 32 e 33. João 16, 32 e 33. Hoje eu não fiz aquela folha impressa e vamos abrir nossas Bíblias para fazer a leitura. João 16, 32, 33. Esta passagem diz o seguinte: eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus foram ditas para os seus discípulos. Jesus convocou 12 discípulos, a quem chamou apóstolos. O discípulo é aquele que aprende. A palavra discípulo quer dizer aprendiz. Você vai aprender a trabalhar como mecânico, você é um aprendiz. Quando eu era jovem, nós, os adolescentes, arranjavam emprego de aprendiz. Discípulo. Eu comecei numa empresa onde tinha um mecânico muito experiente. Ele era o meu instrutor e eu era o seu aprendiz. Com Jesus a mesma coisa, ele nos convidou para nos ensinar. Ele é o mestre e nós somos os discípulos. O discípulo, para fazer jus à sua condição, tem que aprender. O discípulo é aquele que está aprendendo. Há cristãos que ficam estagnados. Se você perguntar alguma coisa, eles não sabem. Eu tenho dito para os irmãos que quando eu ando de Uber, eu costumo conversar um pouco, às vezes, com o motorista. E pergunto a ele se ele já foi a alguma igreja. Ele pergunta se ele é crente. E, na maioria das vezes, eles dizem, não, eu sou crente. Eu cresci na Assembleia de Deus. Eu sou batizado na Assembleia de Deus, mas eu não vou mais, não. Eu falei, você cresceu na igreja? Eu cresci. Vamos fazer um exercício? Vamos. Eu falo um versículo, você fala outro. E vamos falar isso. Aí eu falo um versículo, ele não consegue falar. Criado na igreja, não sabe um versículo. Então ele nunca foi discípulo. Porque não podemos imaginar um discípulo que nunca aprendeu nada. Se é um aprendiz de mecânica, ele tem que pelo menos saber apertar um parafuso. Mas esse não sabe nada. Não sabe nada. Aqui Jesus convidou pessoas para ensinar. Todo que seguia Jesus, todo que ouvia o ensino de Jesus, era discípulo. Entre os que aprendiam de Jesus, os discípulos, ele convidou 12 para ficar a noite o tempo todo com ele. Discípulo de tempo integral, os 12 apóstolos. Porque Jesus não os convidou apenas para que eles aprendessem, mas também para que eles fossem enviados. Apóstolo quer dizer aquele que foi enviado. Na língua grega, as palavras que começam com apó, dá a ideia de movimento para lá. Apóstolo, aquele que vai. Então ele tinha 12 discípulos que eram 12 apóstolos, aprendizes para serem enviados.
E até hoje o cristão tem que ser isso. Se nós somos discípulos, nós aprendemos. E se somos apóstolos, nós somos enviados. Na verdade, todos nós, cristãos, precisamos estar empenhados em aprender e empenhados em levar aquilo que aprendemos. Jesus deu o exemplo, ele ensinou aos seus discípulos e depois ele preparou um grupo de 12 e diz, vocês vão levar. Aprenderam? Aprenderam. Então vamos ensinar. Isso é que é a vida cristã. Receber e dar, receber e dar, receber e dar. Os 12 ficaram muito felizes, voltaram muito felizes. E Jesus falou, agora vou mandar 70. Aí organizou um grupo de 70 e mandou. Né? Eles são apóstolos, eles são enviados. Aqui então Jesus está falando para os 12. Ele se reuniu com esses 12, já no final, está no caminho da prisão dele, já estava o processo da sua prisão já estava em andamento. Ele seria preso, seria condenado não, seria julgado e morto. É bom lembrar sempre isso, que Jesus não foi condenado. Ele foi morto sem condenação, não foi condenado. Pilatos lavou as mãos. Porque se Pilatos condenasse, ele ia lavrar a sentença de morte. Ele não lavrou sentença. Ele falou, eu não declaro que ele é culpado porque ele não é culpado. O problema é de você. E assim lavou as mãos. Pois bem, esses discípulos de Jesus agora estavam com ele num momento dramático. Porque Jesus gastou um bom tempo falando para eles sobre essa ruptura da relação. Os discípulos eram homens simples, sem um propósito na vida. Eles não se sentiam valorizados. Eles eram pescadores, um era cobrador de impostos. Eram pessoas sem nada. Eles pensavam passar pela vida sem nenhum sentido. Porque pescar e depois morrer, isso não tinha sentido. Mas Jesus deu a eles um sentido. Deu a eles uma missão. Vocês virão comigo e nós vamos pescar homens. Nós vamos organizar o reino de Deus aqui na terra. E eles se sentiram valorizados. Agora eles não são pescadores. Eles são agentes do reino messiânico. Eles são auxiliares do Cristo, são auxiliares do Messias. Para eles, não havia nada mais glorioso. Por isso, quando Jesus os convidou, eles eram pescadores, abandonaram os barcos. Tinham pegado muitos peixes, abandonaram os peixes. Aqueles peixes eram para serem vendidos, para pagar a dívida. E Jesus os convidou, largou tudo para lá. Porque agora a nossa vida vai ter um significado. E eles ficaram com Jesus. Montaram o grupo e Jesus andou com eles. Agora Jesus está falando para eles que esse grupo vai se desfazer. Então, para os discípulos foi um grande trauma. Porque largaram tudo para seguir a Jesus, agora Jesus falou que vai partir. Uma hora eles entendiam, outra hora eles não entendiam. Jesus falou que ia embora. E eles não podiam seguir Jesus. E eles ficaram muito chateados, ficaram muito tristes. E esse era o drama. Mas Jesus os orientou. Disse a verdade. Ele falou assim, vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado. E me deixareis só. Então, o grupo está se desfazendo. Mas esse era o nosso sonho, essa era a nossa missão, esse era o nosso empenho, essa era a nossa paixão. Andar com você transformando o mundo, trazer uma nova realidade, uma nova ordem. Estávamos envolvidos nisso, agora o Senhor diz que eu vou ficar só e vocês vão ser presos. Então, o ambiente era esse. Então, nesse ambiente, Jesus fala para eles, vocês vão me deixar, mas não quer dizer que o bem vai ficar fora do alcance. Ele diz assim, em mim tereis paz. A paz é a permanência do bem que nós precisamos. Isso é paz. A paz não é assim a pessoa ficar lá, senão, por exemplo, o esquizofrênico catatônico, que fica sentado na beira da calçada. A chuva cai na cabeça dele e ele fica lá, tomando chuva, molhado.
Isso não é a paz não é isso. Isso é alienação. A paz é uma sensação de que está recebendo todo o bem possível para o ser humano. Ter paz é receber de Deus tudo aquilo melhor, tudo que há de bom que um ser humano pode receber. Então Jesus falou, vocês terão paz. Tudo que vocês precisarem de bem, vão receber. Deixo-vos a paz. E ele disse, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Quer dizer, Jesus era o instrumento pelo qual eles teriam os bens dos quais eles precisavam. Então, através de Jesus, eles teriam os bens de que eles precisavam, que é a paz. Lembrando, a paz, na língua hebraica, shalom. Shalom é o conjunto de coisas boas que um ser humano precisa para estar bem na vida. Tudo aquilo que uma esposa feliz, um filho obediente, um alimento, amigos, saúde, conjunto de todo o bem que um ser humano possa precisar. Jesus falou, vocês vão ter isso. Tudo que vocês vão precisar. Agora, o grupo, neste momento, está desfeito. Vão embora, cada um para a sua casa, cada um para o seu lugar. E eles fizeram isso. Jesus ficou lá em Jerusalém e depois ele foi preso. Mas a minha palavra, ela tem o seguinte significado, o seguinte tema. O que fazer diante das tribulações? Porque Jesus está dizendo para eles, o grupo está se desfazendo, vocês vão para as suas casas, eu vou ficar por aqui até ser preso e morto. E vocês vão continuar tendo o conhecimento que eu passei para vocês, mas terão tribulações. A preocupação de Jesus era com aquilo que os discípulos iam passar. Porque com Jesus eles se sentiam protegidos. Jesus multiplicava a comida, Jesus curava os doentes, Jesus multiplicou pães, Jesus ensinava, apoiava. E agora Jesus falou, vocês vão me deixar sozinho. Vocês vão cada um para a sua casa. Mas o programa não está cancelado. Irmão, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está num programa familiar, um programa de construir uma família. A gente está num programa de estudar, de trabalhar. A gente está num programa que nos leva a sermos fiéis à igreja. E de repente acontece alguma coisa. Aí nós cancelamos o programa. Eu ia estudar na faculdade, passei no curso, mas agora aconteceu isso e isso, meus filhos estão me agredindo. Aí ele cancela. E Jesus falou assim, olha, tudo isso vai acontecer, mas o programa continua de pé. A implantação do reino continua de pé. Então, a tribulação não vem para cancelar o nosso trabalho. O sofrimento do crente não é para que ele pare de progredir na vida cristã. Eu estou sofrendo, minha mulher não me entende, meu não sei o quê, meu patrão... Aí eu cancelo o programa. E o que Jesus falou para eles é o seguinte, o programa não está cancelado. As coisas estão mudando, o grupo vai se desfazer, eu vou ficar sozinho, vocês vão me deixar sozinho, mas o plano continua. O plano do reino, de fortalecer, de implantar o reino, esse plano continua. Vai ser executado com algumas adaptações. O reino vai ser adaptado. Mas ele não acabou. Aí Jesus falou, mas vocês terão essas tribulações. Agora vocês vão ter mais tribulações, porque vocês vão estar sozinhos. E eu vou estar sozinho. Mas o programa não foi cancelado. Vão para suas casas, vão para os seus lugares, mas coloquem na cabeça isso. Não estou cancelando o programa da expansão da palavra do meu Pai.
Agora, eu preciso instruir vocês sobre as tribulações. Então ele disse: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então guardem isso. O programa não foi cancelado. Você está bem? Está bem no emprego? Tá, o programa está funcionando. Foi demitido? O programa não foi cancelado. O que Deus esperava de você, continua esperando. Você está sendo querido, está sendo amado pela sua família? O programa está em vigor. Sua família desprezou você? O programa não foi cancelado. Está vendo? O programa não foi cancelado. O programa do serviço a Deus, do envolvimento com Deus, esse programa não foi cancelado. Então Jesus falou: olha, o programa continua. O que vocês precisam é de alguma instrução sobre o que vai acontecer. Porque tereis tribulações. Então a minha palavra é a seguinte: o que fazer diante das tribulações? Jesus falou assim: vocês vão ter tribulações. Agora eu vou dar uma dica para vocês como se comportarem. No mar, quando o mar é tranquilo, o piloto do navio tem uma atitude, uma conduta. Se o mar fica turbulento, ele muda o seu comportamento, ele muda a sua conduta. Ele pode até cochilar se o mar está calmo. Ele pode até cochilar. Mas se o mar está turbulento, ele muda o seu comportamento. Então agora vocês vão ter tribulações. Então eu quero ensinar para vocês como é que se faz isso. Bom, vamos ler. Tribulações são pressões dolorosas e persistentes que produzem pisaduras, manchas, hematomas no corpo, tristeza, dores e mágoas na alma. As tribulações, elas alcançam o corpo e o psiquismo da pessoa, o coração, a alma. A gente pode identificar o resultado das tribulações no corpo, mas na alma, as manchas na alma, os hematomas na alma, a gente não vê. Mas cada um tem as suas. Se nós pudéssemos colocar a alma de cada um de nós, transformar num filme, íamos encontrar hematomas em nós, das tribulações. Essa palavra tribulação é uma palavra muito importante na compreensão cristã. Mas ela não é uma palavra do vocabulário da experiência humana. Essa palavra, ela veio do vocabulário do relacionamento com os animais. A tribulação não é, inicialmente, uma experiência humana, é uma experiência dos animais. O que é a tribulação? Quando eu era criança, meu pai nos ensinava a usar os animais para levar carga. Então a gente tinha um burro e usava um instrumento chamado cangalha. Você colocava no lombo do animal a cangalha e prendia. E do lado você pendurava um balaio com a carga, do outro lado também equilibrava. E o animal ficava ali debaixo da carga. Meu pai falava que a gente tinha que colocar fogo. Antes de colocar o instrumento de madeira sobre o lombo do animal, para não causar tribulação, para não produzir tribulação, a gente colocava um fogo. Em cima colocava a cangalha, em cima colocava o peso. E o animal era colocado a andar e levar a carga. Na maioria das vezes, ou pelo menos muitas vezes, o fogo que a gente colocou para proteger o lombo do animal, para proteger do trauma, aquela proteção, ela mudava de lugar. E a madeira ficava direto pressionando a pele do animal. É isso que se chama de tribulação. Tribulação é uma pressão de alguma coisa sobre um corpo, no caso do animal, no caso do corpo humano. É uma pressão que produz uma pisadura. O que é a pisadura? A pisadura é uma marca, é uma mancha.
um hematoma. Interessante que a palavra mancha, a palavra mágoa, a palavra mácula, essas palavras têm o mesmo sentido. A mágoa é uma mancha. Então, aquela mancha, aquele hematoma, aquele causado por aquela pressão da cangalha, produzia mancha, hematoma no animal. Aquilo no corpo é hematoma. Na alma é mágoa. Então, se você bater o braço, eu olho uma mancha, um hematoma. Ah, você sofreu, está no corpo. Mas se você sofreu uma grande decepção, eu não vou ver a mancha, porque ela vai ser colocada na alma. Só Deus vê essa mágoa, só Ele vê essa mancha, porque está na alma. Então, se eu dou trauma, realizo um trauma em alguém, esse trauma pode ser visto. Olha aqui, a tribulação causou isso em mim, causou uma mágoa, causou uma mancha. Então causou um hematoma. Mas o hematoma na alma, pela dor, pelo sofrimento, pela decepção, esse hematoma na alma a gente não vê. E é mais difícil de tratar. Há pessoas que pensam que a tribulação é um trauma que fere, mas a tribulação não causa ferimento, causa pisadura. Então, às vezes a gente nem trata porque não está sangrando, porque o hematoma não sangra. Mas a tribulação, que é aquele trauma daquele instrumento, aquela tribulação, ela causa a dor que dói e causa a mancha ou mágoa. A palavra mágoa é a palavra mancha, é a mesma coisa. No braço, hematoma. No coração, mágoa. Aí Jesus falou, vocês vão ter esse problema. Vai haver tribulação, pressão e vão ficar pisaduras. Mas o programa continua de pé. O plano não foi cancelado. Irmãos, passamos por dificuldades, tremendas dificuldades. O pastor Itamar, ele tinha 5 filhos. Naquele tempo não havia controle de natalidade, não havia preocupação com isso. E o pastor era da primeira igreja batista de 3 filhos. E tinha, inclusive, um bebê. Então, acho que eram 5 filhos, uma de 12 anos para baixo, todo pequeno, e tinha um bebê. E a mulher dele morreu, de repente. E ele ficou em casa com aquelas crianças, inclusive com o bebê, que precisava de mamadeira. Que pressão, né? Que tribulação. Ele precisava cuidar da igreja, precisava fazer os velórios, precisava fazer os enterros, ele precisava pregar, ele precisava ensinar, ele precisava visitar no hospital e cuidar dos filhos, porque agora a mulher tinha morrido. Além da dor da perda, a tribulação de ter que cuidar daquelas crianças. Aí se perguntasse a ele, e o programa foi cancelado? O programa continua de pé. Pode ser o programa de cuidar dos filhos. Irmã Fernanda, está de pé. Pode ser a luta pelo pão de cada dia. Aí eu trabalho, mas o meu chefe me magoou. Aí eu abandono. Eu estou sim com pisadura, aquela pisadura está lá. Mas Jesus recomenda que mesmo que você tenha a pisadura, que o fato de ter uma pisadura não cancela o programa. Quando um cristão se afasta, é porque ele sempre foi equivocado. Ele se equivocou. Ele pensou que ele entrou num programa que mais cedo ou mais tarde seria cancelado. E Jesus falou, olha, vocês vão se dispersar, eu vou ser preso, eu vou ser morto, vocês não vão poder fazer nada. Mas
o programa fica de pé. Depois que Jesus ressuscitou, todas as vezes que ele encontrou os discípulos, às vezes encontrou 2, às vezes encontrou 4, ele falava, fiquem juntos, o programa está de pé. Fiquem juntos, o programa está de pé. Aconteceu tanta coisa, mas o programa não foi cancelado. A vida é assim. Você é um chefe de família, você tem seus filhos para cuidar, acontecem muitas tribulações. Mas o programa seu de pai, de cumprir uma missão paterna, não pode ser cancelado. O pastor pode sofrer tribulações da igreja, como realmente sofre. E os irmãos não veem seus hematomas, as suas pisaduras. Mas elas estão lá, mas a missão continua. Às vezes uma pessoa abandona, um pai de família, um chefe de família abandona a família. Eu encontro um homem na rua, meus filhos não me respeitavam, minha mulher me traiu, eu abandonei tudo. O filho não respeita, a mulher traiu, mas o programa dele, a responsabilidade dele não foi cancelada. Você tem que recuperar a sua mulher, recuperar a dignidade dela, recuperar o amor dela, recuperar o respeito dos seus filhos e manter a sua família. Porque você não foi dispensado da sua função. Se você continuar fracassado, aí sua vida não tem mais sentido. Acabou. Aí mesmo só resta ficar na rua, pedindo um pouco de pinga aqui, um pouco de pinga ali, até pegar uma cirrose grave e morrer. Como aqui na nossa igreja, alguns que estavam ligados à igreja e que viveram dessa forma e que já foram embora, já morreram. Pois bem, então são 3 lições. Eu estou sendo coloquial, né? Conversando mais de forma homilética. A homilética trata da homilia. Homilia é a palavra que não causa surpresa. Quando o preletor fala coisas que já estão no coração do ouvinte, isso chama homilia. Na pregação, no sermão, a gente imagina que o que você vai colocar ali não está. Você vai colocar no coração da pessoa algo que não está. Na homilia, não. A gente quer colocar alguma coisa que já está lá e a pessoa interpreta. Isso já está aqui. Quando eu digo para você, o programa não foi cancelado, pastor, isso já está no meu coração. Nessa verdade eu já acolhi. Não pode. O programa não foi cancelado. Então são 3 lições para como o cristão pode lidar com as tribulações. 3 coisas. Primeiro, é preciso reconhecer que as tribulações são inevitáveis. Jesus falou assim, no mundo tereis tribulações. Essas tribulações, elas são inevitáveis. No mundo tereis tribulação. Veja só, o animal que sofre tribulação e sofre as pisaduras, a pisadura é a consequência da tribulação. A tribulação é a pressão. A pisadura é o hematoma que fica em você. É a mancha. É a mágoa. A palavra mancha e mágoa tem o mesmo sentido. Então, aqui é preciso reconhecer que essas tribulações são inevitáveis. No mundo tereis tribulações. A palavra mundo significa universo organizado. O mundo foi feito de tal maneira que nós aqui estamos inseridos no mundo onde a tribulação faz parte. A tribulação, o trauma que causa a pisadura, é inerente à vida no mundo. Não é uma surpresa. Não sabia. Eu não sabia. O bebê não sabe nada, mas ele sofre no parto.
há uma situação chamada sofrimento fetal. O bebê, o feto, né, está dentro da barriga da mulher, e o obstetra precisa saber se ele não está em sofrimento. Ele ainda não nasceu, mas já está em tribulação. E nós sabemos que ele está em tribulação. Existe um aparelho que é o estetoscópio de pinar. Aquele estetoscópio de madeira, a gente coloca aqui e coloca. Aquele é o melhor instrumento que tem. Aquele é melhor do que o ultrassom, é melhor do que qualquer instrumento. Porque você fica em contato direto com o bebê. Então a gente coloca, não me lembro bem, acho que é do ouvido esquerdo, você coloca aquele estetoscópio e coloca. Aí você escuta o coração do bebê. Tem que ser 140 batidas por minuto. Aí você escuta 180 batidas. Está em sofrimento. Porque o feto que está legal está com 140 batidas. Se está com 180, 200, está em sofrimento e pode morrer. E tribulação. Ele já está atribulado. E o parto é um trauma terrível. O trauma do parto para o bebê é uma tremenda tribulação. Os recursos modernos permitem que o feto sobreviva. A tecnologia. Mas fora disso, fora desses recursos, muitos bebês entram em sofrimento e morrem. E muitas vezes a mãe morre. Mas a tribulação faz parte. Ele está entrando no mundo. E o mundo para onde ele está entrando é o mundo de tribulações. E Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. E você não está no mundo? Estou, então não tem como fugir. Vai ter aflições. Profissionais, familiares, pessoais, de amizades, políticas. Você vai ter aflições, porque você está no mundo. Então, no mundo tereis aflições. Quando você sair do mundo, se você não estiver no mundo, se você não nasceu, você não está inserido no mundo, no cosmos. Não está inserido no cosmos, está isento de tribulação. Mas você foi inserido aqui. Quando você, mesmo antes de nascer, você já estava inserido. Então você foi formado, você foi inserido no mundo, primeiro na barriga da mãe, depois fora da barriga da mãe, mas você está inserido no mundo. E a tribulação é inerente ao mundo. Jesus falou, no mundo, Jesus não falou assim, vocês vão ter aflições. Não. No mundo, vocês vão ter aflições pelo fato de que vocês estão inseridos no mundo. E o mundo contém esse elemento chamado tribulação. Você pisou no mundo, você está envolvido em tribulação. Jesus está dizendo para eles que eles precisam reconhecer a tribulação. Às vezes nós temos a tendência de achar que não tem que ter tribulação, não. Não tem que sofrer mágoa do filho, não tem que sofrer mágoa do marido, não tem que sofrer maltrato do patrão. Eu trabalhei num lugar, eu tinha um chefe tão cruel, tão ruim, tão perverso. Os colegas falavam assim, ele te maltrata. Eu era direto com esse homem, ele ocupava uma chefia, e eu era o ligado a ele. E os colegas ficavam olhando ele gritando comigo, me maltratando, me xingando. E às vezes um falava assim, olha, eu não sei o que você aguenta, você não tem que aguentar ele. Se fosse eu jogava uma máquina de escrever dessa na cabeça dele. As máquinas de escrever eram desse tamanho, nesse computador levinho. Se jogar um computador levinho, aquela máquina, jogar numa pessoa, ela morre. E eles falavam, se fosse eu jogava uma máquina dessa na cabeça dele. Mas eu estudava nesse tempo. Tinha que pagar o colégio, pagar as aulas, porque eu estudei em escola particular, porque eu não tinha vaga na escola pública. E eu recebia o meu salário e pagava a mensalidade do colégio. E foi assim que eu terminei, naquela época chamava de segundo grau, colegial. Foi assim que eu terminei. Tribulações. Você vai para casa depois de uma ofensa, ninguém vê não, mas a mancha está lá. A pisadura está lá.
Pois bem, então, não adianta eu dizer, não vou casar e nada de tribulação, porque não é possível. O seu cônjuge, o seu filho, o seu marido, o seu vizinho, o seu pastor, eles fazem parte do universo de tribulações. São situações que são persistentes e vão trazer manchas. Os hematomas às vezes são dolorosos, às vezes não. Mas só você sabe do seu hematoma. Há um hino que se cantava antigamente, né? Nobody knows. Era um espiritual. Porque os negros americanos eles sofriam muito na escravidão, os escravos sofriam muito. E eles cantavam aqueles hinos para expressar sua dor. Por exemplo, eles não tinham sapato. Os ricos, os donos deles, usavam sapato. Os escravos não tinham sapato. E eles cantavam o hino, eu vou ter um sapato no céu. Eu vou ter um sapato no céu. Ou então, ninguém conhece o meu sofrer, só Jesus. Nobody knows. Ninguém conhece, só Jesus. Você pode ter um hematoma em algum lugar que só Jesus vê. Em algum lugar, em algum momento, você sofreu uma tribulação, ficou a marca daquela tribulação, aquele hematoma, mas ele está na alma. Só Jesus vê a alma e as suas manchas, suas marcas. Como é que a gente faz com isso? Como é que a gente resolve isso? Vamos imaginar um animal de carga. Isso é a analogia, a comparação. Uma vez uma irmã ficou chateada porque eu falei que todos nós fomos, quando Jesus nos encontrou, todos nós, quando fomos encontrados por Jesus, éramos semelhantes a um morador de rua, um sujo da rua. Jesus nos transformou, o seu sangue nos limpou, e nós somos cidadãos dignos do reino. Mas eu falo, Jesus achou a todos nós no lixo. Quando Jesus me achou e me ganhou, ele me tirou da lixeira do mundo, da tolice, da ignorância, das paixões. Eu estava naquela lixeira, Jesus me tirou de lá. Então, dizer que nós somos animais de carga não é ofensa. Alguém poderia se ofender. Mas, imagine um animal de carga. Ele vive numa fazenda. E quando tem carga, ele vai transportar. Está lá para isso. A gente pensa muitas vezes que a gente está no mundo para grandiosidade, coisas maravilhosas, roupas chamativas, shows. Não é isso. Isso é ilusão. Então aquele está lá para isso. Precisou de carregar, ele vai carregar. Vai haver tribulação? Vai. Toda carga traz tribulação e toda tribulação traz mágoa, traz mancha, traz hematoma. Esse, então, animal está lá. Aí o dono da fazenda quer levar uma carga de milho, de feijão, alguma coisa. Aí busca um animal, o empregado busca um animal, coloca o forro no lombo, em cima coloca a cangalha, amarra por baixo. Coloca um balaio de um lado, cheio de milho, do outro lado cheio de milho. Aí somos nós. Somos nós. Cumprindo nossa missão de levar carga. Mágoas, tristezas, dores, aborrecimentos, insatisfações. Fala ele lá. Ele começa a caminhar. Aí ele começa a sentir as tribulações. O fogo saiu do lombo e a cangalha, a madeira da cangalha está diretamente
na pele dele, no lobo dele. E começa a traumatizar. E ele sente a dor. Porque se as tribulações não doessem, ótimo, mas dói. As tribulações doem. E ele vai lá e as dores. Ele tem duas possibilidades. Ou ele se prepara para aguentar a tribulação até chegar e entregar a carga. Ou, em alguns casos, ele pode sair correndo e pulando para tentar derrubar a carga. É o que nós fazemos às vezes. Eu não quero saber de mais nada. Eu já sofri muito com esses filhos. Eu vou me embora. O trauma está lá, doeu. Ele sai correndo e pulando. Eu já vi isso. Do animal sair correndo, pulando, para tentar derrubar a carga. Às vezes nós queremos fazer isso, queremos espernear para derrubar a carga. Certo? Ele consegue derrubar a carga e fica livre da tribulação. Porque a tribulação é por causa da carga. Irmãos, se nós não tivéssemos uma missão no mundo, nós não teríamos tribulação. A tribulação é inerente à missão. Quando Jesus falou, vocês terão tribulação, é porque vocês aceitaram a missão. Lá na Zona Sul, nas periferias, é comum nos postos de saúde, de tempo em tempo, um médico, uma enfermeira, uma médica são agredidos. São agredidos por alguém lá. Eu já fui agredido. Porque as pessoas, no sofrimento, elas agem de forma agressiva. Pois bem. Então esse animal pulou, jogou a carga fora, puliu. Aí o dono chama 3 homens para recapturar o animal. Vão lá com laça, captura o animal, traz de volta, coloca novamente a cangalha, coloca novamente a carga, e ele vai continuar. Agora, se ele suportar a carga, ele vai chegar mais depressa ao fim da missão. Porque agora houve um intervalo, tempo. Foi tempo perdido. Agora, esse animal, ele vai chegar, ele não pulou, não reclamou, não esperneou, aguentou firme. É o que Jesus está falando. No mundo tereis aflições, mas eu venci. Eu fui até lá e levei até lá, você também pode. Se Jesus caminhou até a morte de cruz, a gente não pode suportar uma ofensa de um irmão que maltratou a gente. Boa parte das pessoas que não se comungam na igreja é porque se aborreceram com alguém. Tem hematoma? Tem, e daí? A vida é assim. Não dá para viver sem hematoma. Bom, agora, na segunda hipótese, então, esse animal foi e levou sua carga e entregou a carga. Mais cedo ele é libertado daquela carga, a carga é entregue e ele vai ser solto no campo para pastar. Então, mais cedo ou mais tarde, a tribulação passa. Agora, Jesus, como ele carregou a cruz, ele sofreu. É chamado por Isaías homem de dores. Imagine quantos hematomas, quantas pisaduras, quantas manchas, quantas mágoas. Então, o que Jesus ensina para eles é o seguinte, olha, as tribulações vão aumentar agora, vão piorar. Vai lá, fica firme. Se nós temos, vamos supor que você chegue em casa, que às vezes a palavra de Deus nos convoca a uma meditação. Pode ser que com essa quinta-feira, humilde, um culto simples, humilde, refletindo, pode ser que isso nos leve a uma busca por uma compreensão.
vai para casa e vai pensar. Aí você vai descobrir, caramba, eu estou cheio de pisaduras. Uma do patrão que me machucou, está em uma hematoma. Um do motorista da rua que me xingou, está em uma hematoma. Um homem meu conhecido, ele tinha esposa e 2 filhos pré-adolescentes. 2 filhos pré-adolescentes. E veio para a casa dele uma amiga da mulher dele. Que cresceu na infância, estudaram juntas, e agora ela veio passar uns tempos. E morava aqui perdido. Aí essa mulher tinha muito dinheiro. E toda hora levava essa esposa para passear com os filhos. Então o marido chegava em casa, não tinha ninguém, deixava um bilhete. Vamos passear com a fulana. A fulana é essa que tinha o dinheiro que levava eles para passear. Tem um resto de comida na geladeira, vê se você consegue comer. Ele antes vinha para casa, a esposa estava com os filhos esperando a hora do jantar. Agora não tem ninguém. E ele se sente sozinho ali. E ele vai na geladeira, tem o resto de comida do almoço, porque ela não fez a janta, porque elas iam sair. Iam para o teatro, iam para o onde, no shopping. E chegavam. Ele comia o que podia, ela chegava às 11h30, meia-noite, a mulher com a amiga e os filhos. E a mágoa dele, a dor dele, o ressentimento dele, começou a machucá-lo, prejudicá-lo. Ficou deprimido. Ficou a um ponto que precisou tomar antidepressivo. Mágoa, 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 pisadura, pisadura, pisadura. Aí eu falei para ele que as pisaduras causam sabe uma coisa? A tribulação não fere, não sangra. A tribulação produz superficial, mancha. Produz mágoa, hematoma que dói, mas não sangra. Então, como não sangra, ninguém liga para você, porque você não está sangrando. Às vezes a pessoa está triste por um maltrato, mas ninguém vai lá para falar nada e ela fica sozinha com a sua mágoa, com a sua mancha, com a sua pisadura. Ela fica lá. Porque as tribulações não causam feridas para sangrar. Porque feridas sangrando chamam a atenção. Todo mundo sabe que você sofreu aquilo ali, mas a mágoa é só você. Por isso que é importante a oração. Porque na oração nós aprendemos a mostrar para Deus. Se orar aqui, olha o hematoma aqui. Foi feito. Fulano fez isso. Aí o Senhor vai dizer, vai passar. A outra lição é que nós precisamos tomar uma atitude diante disso. Está magoado, tem a mancha, tem pisadura, então tem que tomar uma atitude. Fazer alguma coisa. O que vai fazer? Tem de bom ânimo. Atitude. Foi humilhado? Foi maltratado? Foi ofendido? Foi desprezado? Uma atitude. Por quê? Porque foi assim que Jesus enfrentou. Atitude. Enfrentou os sacerdotes, enfrentou Pilatos, enfrentou a polícia, enfrentou os soldados, enfrentou a cruz. Diante das tribulações, garra, coragem, fé e esperança. Ânimo, que Jesus falou, vocês têm que ter ânimo. Ânimo quer dizer, você tem coragem, você tem fé, você acredita. Veio um dia um pastor aqui, a mulher dele estava abandonando ele. Ele falou para ela, não quero mais viver com você não e tal. Você pode ficar com os filhos, porque eu vou morar com uma amiga. E ele chorou, as mágoas. Eu falei, você tomar uma atitude. Tem que reagir. Você não pode se rastejar.
você tem pisadura, você tem mancha, você tem mágoa, mas fica em pé. Fica em pé. Não se sinta um velho. Há um salmo, acho que é um salmo que o salmista diz, eu sou um velho. Aqui no caso do salmista, ele se sentiu um velho. Mas nós, se somos humilhados, a gente não é velho. Jesus falou, vocês vão sofrer tribulações, ânimo. Ânimo. Foi demitido do trabalho, ânimo para arranjar outro. Sofreu humilhação por alguém, ânimo. Ficar de pé. A palavra ânimo é essa palavra que significa exatamente isso. É uma atitude de confiança, de esperança, de bom humor, de otimismo. É uma atitude. Toda mancha, toda mácula, toda pisadura exige uma tomada de atitude. Não é ser humilhado e não fazer nada. Muitas vezes tem que fazer dentro de você mesmo, do seu próprio coração. Ou às vezes mudar alguma situação externa. O fato é que Jesus falou, vocês fiquem firmes. Atitude de ousadia para enfrentar. É assim que se faz. E o terceira prática é que nós precisamos tomar posse do que Jesus fez por nós. Se o meu mestre é um vencedor, eu não posso ser um derrotado. Se meu mestre suportou a cruz, eu também posso suportar as ofensas. Se ele foi maltratado e suportou, eu também posso, sendo maltratado, posso suportar. Se ele foi humilhado e não abandonou a sua missão, eu também posso ser humilhado e não abandonar a minha missão. Isso é fundamental. É assim que se vence. Porque Jesus fez isso. Eu venci. Jesus fala para eles, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tente bom ânimo, eu venci o mundo. Faz um exame na sua alma e vê lá as pisaduras, as manchas, os hematomas causados no dia a dia. No corpo você não tem, porque senão você teria ido ao pronto-socorro. Mas quando a gente sofre uma pisadura na alma, a gente não vai ao pronto-socorro. A gente se amargura a noite inteira. Não tem lugar onde a gente vai para aliviar aquela pisadura. Mas Jesus falou, fiquem firmes, lutem, vençam. A palavra que fala, tem de bom ânimo, significa esse ânimo, é exatamente essa ousadia, essa coragem. Quando ele fala, eu venci, o verbo é usado para um general que ganhou a batalha e destruiu o exército inimigo. Assim como um general poderoso pode destruir o exército que o aflige, nós também em Cristo poderemos ter forças para vencer o mal que nos aflige. Nós poderemos vencer o mal. Situações difíceis. Né? Essa vitória de Jesus, eu venci o mundo, o verbo dá a ideia de vitória completa e permanente. Então a vitória de Jesus foi plena. Não ficou nada a derrotar. Eu não sei como é que as pessoas hoje ficam brigando com Satanás. Jesus já deu cabo dele. As pessoas hoje brigam com o seu interior, com sua perturbação interna, e pensam que é uma coisa que vem externa. Não é. O demônio é o lado ruim do ser humano que o perturba e que ele não reconhece. O que Jesus venceu está vencido. Eu venci o mundo. E a ideia é essa. É a vitória de um general poderoso. É uma vitória completa, o verbo no perfeito. Isso é importante para a gente entender. O verbo, quando eu falo eu venci, o verbo está no tempo, no modo perfeito. O verbo no modo perfeito significa que o que foi feito pleno, foi feito completo, é vitória total. Certo? E definitivo e permanente. Então a vitória de Cristo está vigorando até hoje. Quando Jesus ressuscitou, e Marta e Maria,
olhar o Jesus no jardim, é como se aquilo estivesse acontecendo agora. Eu estou vendo Jesus, o Cristo vivo, no jardim. De qualquer maneira, Jesus espera a nossa tolerância, porque os hematomas, eles vão desaparecer. As pisaduras, elas vão sumir. Virão outras e sumirão. Virão outras e sumirão. As mágoas, que é mancha, que é hematoma também significa mágoa, porque é a mácula, ou a mancha. Então, a mácula da tribulação, a mancha da tribulação, a mágoa da tribulação, o hematoma causado pela tribulação. As manchas, as pisaduras sempre desaparecem. Na maioria das vezes, as pisaduras ou as mágoas desaparecem enquanto procuramos cumprir a nossa missão. Leva a sua carga e depois você vai ficar livre dela e vai olhar, as pisaduras já não estão mais lá. Certo? É isso que eu queria dizer para vocês. Se você puder refletir, compartilhar, faça isso. E eu fico muito grato por estar aqui e vocês aí. Fico muito grato a Deus porque eu posso falar. O pregador é como um profissional que precisa de matéria-prima. Vocês são a minha matéria-prima. É com vocês que eu trabalho a minha missão de ensinar. E cada um de vocês é precioso para o culto e para a expansão da verdade de Deus. E o Senhor abençoe a sua vida.